Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos. Sou grato a Deus, por mais um domingo na qual nos reunimos para glorificar ao Senhor, nosso Deus. O nosso intuito como Igreja Batista Consumado é pregar todo o conselho de Deus. Neste caso, toda a Bíblia. É um desafio muito grande, E por isso que hoje então nós vamos dar continuidade à série de mensagens com o tema A Propagação de Cristo, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Então, semana passada, o nosso irmão André, em seu sermão, ele analisou a primeira pregação da história da igreja. E em sua análise, nós vimos que na pregação contém palavra, o que mais? Quem lembra? Evangelho e Cristo centralizado, Então essas três análises, palavra, Evangelho e Cristo centralizado, O título do sermão de hoje é A Igreja Original. Nós vamos então dar continuidade analisando a pregação do apóstolo Pedro e o efeito que ela produziu na vida daquelas pessoas que ouviram e o que podemos aprender com isso em nossos dias. Eu peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias ou liguem no seu celular as vossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 37 ao versículo 47. Eu não sei qual a versão que os irmãos estão usando aí, eu vou ler na versão A21. Tá? Então, Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. O versículo 37 nos diz assim: ao ouvirem isso o quê? A pregação do apóstolo Pedro, tá? Ao ouvirem isso, eles ficaram com um coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Só até aqui.
Irmãos, para muitas coisas existe o que é original e o que é paralelo. Antigamente tudo que era paralelo, né, era do Paraguai. Hoje é tudo xing-ling, tudo da China. Mas fato é que existe uma variedade de itens paralelos, né? Como eletrônicos, roupas, objetos, peças para carro e por aí vai, é uma infinidade. E o que isso importa? Isso importa muito, irmãos. Por exemplo, você pode comprar um brinquedo paralelo para o seu filho e por ele não ter a mesma qualidade e a segurança de um brinquedo original, aquele brinquedo pode soltar algumas peças, a criança pode acabar engolindo. Ou talvez você possa fazer como eu fiz na minha juventude. Você vai na banquinha ali e compra uma camiseta da marca Nicoboco e a etiqueta da Quicksilver. E se precisar então trocar a peça do carro quando quebra? Aí aquela dúvida, se coloca uma peça paralela ou uma peça original? Provavelmente, se você colocar uma peça paralela, passará pouco tempo e o seu carro estará na oficina novamente. E se for um item de segurança do carro? Pode acontecer até algo pior com você, com a sua família, enfim. Ou seja, irmãos, tudo que é original de fábrica, primeiramente tem garantia, tem valor, tem durabilidade, tem segurança e confiabilidade. Você sabe o que você está comprando. O que eu quero dizer, irmãos, com isso, é que ser igreja não é diferente. A igreja precisa ter garantia, valor, durabilidade, segurança, confiabilidade também. E para que isso aconteça, precisamos então entender que o Espírito Santo produziu princípios e evidências na igreja original. Então, irmãos, estamos aqui diante desse texto e diante do nascimento da igreja original de Cristo. E ela nasceu em meio à pregação centrada em Cristo, totalmente conduzida ali pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós encontramos diversidades de modelos de igreja espalhadas pelo mundo afora. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela continua sendo chamada para voltar às Escrituras e viver na conformidade original do Evangelho. Portanto, a ideia central que eu trago no sermão de hoje é entender que a igreja que precisamos ser é uma igreja mais próxima possível das marcas originais da igreja de Atos. A igreja que precisamos ser é uma igreja mais próxima possível das marcas originais da igreja de Atos. Eu quero ver isso em 3 partes com os irmãos. Na primeira parte, a marca da igreja original que precisamos ter é o arrependimento e a conversão através da pregação. Veremos isso no versículo 37 ao versículo 41. Na segunda parte, a marca da igreja original que precisamos ter é a comunhão e a vida partilhada através do ensino da palavra. E a terceira parte, a marca da igreja original que precisamos ter é o testemunho vivo e o crescimento orgânico da igreja. Então, como nossa primeira parte, a marca da igreja original que precisamos ter é o arrependimento e a conversão através da pregação da palavra, através do Evangelho. Então, irmãos, em nosso texto que nós lemos, Pedro ele estava finalizando já a sua pregação. Semana passada o André trouxe aqui toda a pregação
de Pedro, e agora ele está no finalzinho, finalizando a sua pregação, na qual ele apresentou Cristo crucificado e ressurreto, confrontando o pecado e exaltando a soberania de Deus. E a multidão estava em volta, a multidão estava atenta, ouvindo Pedro. Depois de ouvi-lo, ficaram com seus corações quebrantados, de certa forma desesperados para sair da vida de pecados na qual eles estavam vivendo. Então eles olharam para Pedro e para os demais apóstolos que ali estavam e fizeram a seguinte pergunta: o que faremos? O que faremos? Irmãos, essa pergunta é muito interessante porque ela é, na verdade, uma resposta sincera à pregação do Evangelho. Ela é uma resposta sincera à pregação do apóstolo Pedro. Eu fico imaginando as pessoas ouvindo Pedro pregar com um semblante desesperado ao ouvir as verdades do Evangelho. Eu posso imaginar as pessoas ouvindo assim com um semblante desesperado, com a mão na cabeça, quem tinha cabelo puxando os cabelos, quem não tinha pode puxar a barba, querendo uma resposta para uma saída da vida na qual eles estavam vivendo, uma vida de pecados. Irmãos, esse ato é um efeito quando o verdadeiro evangelho é pregado com clareza, centralizando Cristo. As vidas então são transformadas, corações são quebrantados, surge então esperança em meio ao desespero. O nascimento da igreja foi marcado pelo quebrantamento através da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho. Os corações deles foram cortados, feridos pela palavra que estava sendo ministrada a respeito de Jesus Cristo. E Pedro olha para aquela multidão, desesperada, mas também esperançosa, para ouvir a resposta, porque agora, depois de ouvir o Evangelho, eles viram que, eu estou mal, hein? E agora, o que faremos? Depois de ouvir tudo isso. E a resposta de Pedro foi direta: arrependei-vos. Arrependei-vos. Irmãos, Pedro, né, no linguajar dos jovens aí, né, não deu boi, né? Ele não deu boi, percebe? Ele não tem meio termo. A resposta foi direta. Pedro não ofereceu moralismo. Pedro não ofereceu chave de casa, chave de carro, uma vida próspera. Pedro não ofereceu um assento privilegiado na igreja. Mas Pedro ofereceu Cristo. Ele disse: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não massageou o ego daquelas pessoas. Pedro colocou elas no lugar que elas deveriam estar e mostrou então a esperança, que é Cristo. O que Pedro estava dizendo não era assim: olha, vocês estão em pecados, então fiquem tristes pelo fato de vocês estarem em pecado. Não. Pedro não estava dizendo: olha, tenham remorso, porque vocês pecaram. Também não. Pedro também não disse para que eles pudessem compreender em vossas mentes que são pecadores e já está tudo certo. Sabe aquelas pessoas que
se convertem, mas não mudam a vida, continuam ainda no pecado, no erro. Pedro, irmãos, não estava dizendo, Pedro, ele estava dizendo, fiquem indignados com o pecado, tenham ódio do pecado, e juntamente com essa indignação e esse ódio, tenham a vontade de mudar a mente, mudar a maneira de viver, e nunca mais cometê-lo outra vez. Não por suas forças, mas através do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. Era isso que Pedro estava dizendo para eles quando ele disse: arrependei-vos. E na resposta de Pedro, ele continua: arrependei-vos e sejam batizados. Aí surge um ponto de interrogação. Então quer dizer que para eu ser salvo eu preciso ser batizado? Será que é isso? Essa resposta de Pedro é importante ser analisada. Ele não coloca, irmãos, o batismo como um pré-requisito, uma condição para a salvação. Mas a imersão nas águas do batismo é uma consequência na vida daqueles que se arrependeram e foram regenerados pelo poder da palavra de Deus. No livro Atos para Você, o autor Albert Murray, ele diz: não precisamos ser batizados para ser salvos, mas se somos salvos, trataremos de ser batizados. Ou seja, a ação de quem foi salvo pela graça, por meio da fé, é o arrependimento e o batismo. E então, era isso que estava acontecendo na igreja, no início, no nascimento da igreja. O evangelho começava a se expandir por toda Jerusalém, a ponto de alcançar os que estavam distantes, em diáspora. Os apóstolos encorajavam, ensinavam e instruíam as pessoas a ponto de quase 3.000 pessoas se juntarem ao povo de Deus. Irmãos, vocês conseguem imaginar a cena? Pedro de pé, diante da multidão, uma multidão de pessoas ali reunidas em um salão, com um ambiente escuro, com um enorme telão atrás, de fundo, cheio de efeitos de luzes, fumaça, ar-condicionado, microfone e aparelhagem da melhor qualidade, falando palavras bonitas que massageiam o ego para atrair mais e mais e mais pessoas? Não, Pedro não estava assim. Pedro não estava desta forma, mas ele estava cheio do Espírito Santo, falando com ousadia e simplicidade para o povo se arrepender dos seus pecados, se render ao senhorio de Jesus Cristo. Muitas das vezes, irmãos, queremos métodos, queremos estratégias, programas, eventos atrás de eventos, mas o início de tudo foi a pregação do Evangelho. A pregação que corta coração, que transforma a vida, que muda a maneira de viver, de pensar, de agir. É a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor. Precisamos, irmãos, ser uma igreja que prega o arrependimento e vive o arrependimento. Vivemos tempos onde muitas e muitas igrejas não buscam viver os princípios da igreja original de Atos e buscam em seus próprios ideais tornam-se então igrejas paralelas, falsificadas, porque não ensinam o verdadeiro evangelho, porque não levam pessoas ao arrependimento, não transmite a palavra de Deus através
da pregação sincera, não têm credibilidade em suas ações, não têm qualidade no que cantam, não têm durabilidade em comunhão e muito menos não têm segurança da salvação. Para muitas pessoas, irmãos, Cristo virou um amuleto e a Bíblia virou um enfeite. Infelizmente, aqui em nossa cidade, em Mauá, a maioria das igrejas tem esse perfil. Porém, irmãos, Deus nos chama como cristãos, e para vocês que estão me ouvindo, Deus nos chama a pregar o verdadeiro Evangelho. Não despreza o ensino da palavra. Saiba que você está agindo como uma igreja falsificada quando você não prega o verdadeiro Evangelho. Quando você não ensina o verdadeiro Evangelho. Quando você deixa de pregar o verdadeiro Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, que estão ao seu lado dia a dia, você está sendo uma igreja paralela, uma igreja falsificada. Quando você não ensina o verdadeiro Evangelho para os seus filhos, para a sua família, você está sendo uma igreja paralela. Quando você deixa de convidar alguém para ouvir a pregação do Evangelho, você está agindo como uma igreja paralela que não tem eficácia em seus ensinos. Não somos chamados, irmãos, para atrair pessoas ao entretenimento, mas precisamos apontá-las a um Salvador, que é Jesus Cristo. Ser igreja é ser um povo arrependido que diariamente se volta para Jesus. Esse é um princípio que nós precisamos aprender da igreja original. Portanto, nesta manhã, o Senhor nos chama ao arrependimento e conversão não por meio de ideias e eventos mirabolantes de igrejas paralelas, falsificadas, mas através da ação do Espírito Santo na pregação, no encorajamento e no ensino original da palavra de Deus. Somente as Escrituras. E aqui nós finalizamos a nossa primeira parte. A marca da igreja original que precisamos ter é o arrependimento e a conversão através da pregação. A segunda parte da marca original que precisamos ter, a marca da igreja original que precisamos ter é comunhão e vida partilhada através do ensino da palavra. O texto bíblico então continua, e é maravilhoso, irmãos, ver o início da igreja se formando. Os crentes pecadores, agora arrependidos e também batizados, viviam em uma constante e intensa comunhão, partilhando do pão e da oração, perseverando no ensino dos apóstolos. Olha o versículo 42, que diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Percebem? Não existia divisão. Não havia muros de discórdia entre eles. Eles partilhavam a mesa, eles partilhavam os recursos, o tempo, a vida em comunhão uns com os outros. Cristo era o centro e isso se expressava na prática do dia a dia. Irmãos, a igreja original é aquela que vive na prática os ensinamentos das Escrituras, os guarda e as pratica dia após dia. E a pregação e o ensino eram prioridades.
O ponto central do culto era a pregação, e a comunhão também fazia parte dessa originalidade. Irmãos, essa comunhão e amor uns para com os outros é o que podemos chamar de resposta da pregação e salvação por meio da graça. Foi assim que nasceu a igreja original, e todos que iam se chegando à igreja estavam no mesmo pensamento e na mesma ação. O versículo 44 diz isso. Olha só, o versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Isso é maravilhoso. E essa comunhão entre os irmãos era tão fiel e tão verdadeira em amor entre eles e também ao Senhor, obviamente, que até mesmo motivados por esse amor vendiam suas propriedades, seus bens e partilhavam com os outros irmãos para suprir as suas necessidades. A igreja, irmãos, original é uma igreja viva, cheia de alegria, simples e com muito amor. Então, quando nós olhamos aqui para o exemplo que eu falei na introdução, sobre o original e o paralelo, podemos fazer uma comparação. E por mais que o paralelo ele seja muito parecido com o original, existem evidências e características que comprovam a originalidade do produto. Por exemplo, eu quis trazer um exemplo aqui para os irmãos. Eu arrumei uma dor de cabeça, né? Eu comprei um Chevette lá para restaurar, do ano 1976, e ele veio com uma plaquinha com o nome da concessionária, que era colocado nos veículos quando saía da concessionária 0 quilômetro. O que eu quero dizer com isso? É que é uma evidência daquele veículo, da originalidade daquele veículo. E a igreja também tem evidências de sua originalidade. E quais são? Olha só, fiz a lista. Evidências da originalidade da igreja. Eles dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Eles tinham uma doutrina sólida, tinham comunhão, tinham unidade, reverência, santidade, partir do pão, refeição, oração, temor, compartilhavam tudo o que tinham, vendia o que tinha e dividia com os necessitados, adoravam juntos no templo, reuniam nos lares para comer com alegria e generosidade, louvavam a Deus com simpatia. Tudo isso são marcas da originalidade da igreja. A igreja de Atos realmente vivia uma maravilhosa comunhão entre os irmãos. E aqui eu faço duas perguntas para os irmãos. Quão distante estamos das evidências originais de uma igreja saudável? Quão distante nós estamos da igreja original? Estamos vivendo comunhão real e original ou uma superficialidade e paralela? Fica essa reflexão para a gente. Porque, irmãos, vivemos tempos de individualismo. Não nos importamos ou não nos dedicamos em partilhar a vida com o próximo. O fruto da pregação do Evangelho não está em imposição legalista criada por homens, mas no amor voluntário,
nos concedido por meio da graça, quando vivemos cheios do Espírito Santo. Muitas igrejas se reúnem ao culto dominical e pronto, nada mais. Não tem vida partilhada, não tem comunhão, não tem amor, é só mais uma igreja paralela aqui na cidade. E eu faço outra pergunta para os irmãos. O que eu e você precisamos fazer para que isso não aconteça com a gente? O que nós precisamos fazer para não ser simplesmente mais uma igreja na cidade de Mauá? Precisamos, irmãos, ser realmente restaurados à originalidade da igreja. Cristo nos chama à comunhão real e original. Abrir a casa, abrir o coração, a vida, para que no final o nome do Senhor seja glorificado. Então, para você que é cristão, saiba, Cristo vive em você e Ele te capacita a carregar as cargas uns dos outros, repartir o pão, cuidar do necessitado e viver como família da fé. Então, precisamos agir desta forma. Para você que não é cristão e está me ouvindo, talvez aí na internet, né? Não deixe com que igrejas paralelas, mal estruturadas, te levem para longe da família original de Cristo. Nós aqui da Consumado somos pecadores, somos falhos, mas estamos buscando em Cristo viver os princípios aprendidos na igreja original de Atos. Lembrando que somente o Espírito Santo, irmãos, pode produzir isso em nós. Mas aqui eu lanço o convite, né? Venha fazer parte disso. Venha fazer parte desta igreja. Sabe, irmãos, não precisamos criar uma nova igreja nos padrões paralelos, atuais e humanos dos tempos atuais para atrair pessoas e mais pessoas. Mas precisamos ter comunhão e vida partilhada através do ensino da palavra, através da pregação, seja essa pregação no coletivo ou seja no individual, mas precisamos agir desta forma. Uma igreja que vive realmente a comunhão partilhada em amor, através do ensino da palavra de Deus. E aqui nós partimos para o nosso terceiro ponto, nossa terceira parte. Já vimos que na primeira parte, na marca original da igreja, precisamos ter o arrependimento e a conversão através da pregação. Na segunda parte, a marca da igreja original que precisamos ter é a comunhão e a vida partilhada através do ensino da palavra. Na terceira e última parte, a marca da igreja original que precisamos ter é o testemunho vivo e o crescimento orgânico da igreja. Isso está no versículo 47, que diz: quando, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Irmãos, o crescimento vem somente de Deus, por meio de sua graça, dia após dia. Ele já escolheu, antes da fundação do mundo, todos os que serão salvos. Desde antes da fundação do mundo, Ele já havia escolhido. E alguém aqui sabe quem são todos esses que Deus escolheu? Alguém sabe? Todos os que serão salvos? Não. Portanto, o papel da igreja está em proclamar a Cristo para todas as pessoas possíveis.
Ou seja, ser um testemunho vivo e original de Cristo em todos os lugares. Isso é simplesmente uma consequência de uma vida centrada no Evangelho. Uma vida centrada em Cristo. Irmãos, a igreja de Atos não era um clube fechado, onde só entrava quem os apóstolos queriam e permitiam que entrasse. O Evangelho era anunciado para todos. Lembra do texto no início da série? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Será que esses confins da terra é Mauá? Até os confins da terra. Fato é, irmãos, que Jerusalém, então, estava sendo sacudida pelo testemunho público de vidas que foram cheias do Espírito Santo e transformadas por Deus. O que o Espírito Santo fez na igreja original de Atos foi algo totalmente sobrenatural. Pensa, irmãos, 3.000 almas se agregaram na pregação, depois da pregação de Pedro. E olha só, eles não tinham internet, não tinham as redes sociais para divulgar a pregação, não tinham os carros modernos como temos hoje, as ruas não eram pavimentadas, não tinha a tecnologia que nós temos nos dias de hoje. No entanto, irmãos, as vidas estavam sendo alcançadas, porque é o Espírito Santo que estava conduzindo e conduz até hoje a igreja. Podemos ter estrutura, ter marketing, mas sem testemunho vivo de Cristo, somos mais uma igreja paralela e falsificada. A igreja não cresce por meio do esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho que transforma vidas. Porém, irmãos, os nossos esforços são a responsabilidade de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Nossa missão é viver de modo que o mundo veja Cristo em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso não é algo opcional, é o fruto de uma igreja original, viva e apaixonada por Cristo. Ao estudar aqui sobre a igreja de Atos, podemos então até dizer que era a igreja dos sonhos, né? Uma igreja centrada na Bíblia, uma visão missionária, abençoa os seus membros com a palavra, comunhão, sacramento, presta ajuda social, presta ajuda financeira, multiplica, se preocupa com os perdidos. E eu friso aqui mais uma vez, isso só aconteceu por meio do Espírito Santo de Deus. O mérito é todo de Deus. Esse é o testemunho vivo e o crescimento orgânico que precisamos buscar como igreja batista consumado aqui na cidade de Mauá. Então, irmãos, o que é paralelo não dá certo, não tem durabilidade, não tem valor. E o que estamos fazendo aqui na cidade de Mauá é o início de um grande desafio, porque estamos indo de contramão o que a maioria das igrejas estão promovendo. E eu não estou falando que somos melhores que alguém, mas estamos buscando ser o melhor em Cristo. Ser uma igreja original é difícil, requer sacrifício, determinação, oração, comunhão, ensino, palavra de Deus, pessoas,
mas é a vontade de Deus para o seu povo. Foi para isso que nós fomos chamados. E a última pergunta eu faço para os irmãos: quantos querem fazer parte disso? Quantos querem fazer parte de uma igreja que não seja só mais uma igreja? Só mais uma igreja em Mauá, mas uma igreja que realmente pregue a palavra. Mas uma igreja que realmente viva a palavra. Uma igreja realmente que leva as pessoas, aponta as pessoas ao Salvador, que é Jesus. Não por meio de ideias mirabolantes, mas por meio do ensino, da pregação, da palavra de Deus. Para concluir, irmãos, a igreja original de Atos era marcada por corações arrependidos, comunhão verdadeira, testemunho vivo. Que nossa igreja seja marcada por pessoas arrependidas pela palavra, comunhão verdadeira por meio do ensino do Evangelho, testemunho vivo de pessoas transformadas e apaixonadas por viver o Evangelho na prática. Minha oração é que o Senhor nos conduza a ser o mais parecido possível com a igreja original. E que Ele continue acrescentando os que hão de ser salvos para a sua glória e para a nossa alegria. Amém? Vamos orar? E depois da oração, gostaria que os irmãos cantassem novamente. Querido Deus, te louvamos, ó Pai, te engrandecemos.